Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre espíritos podem aparecer para nós? Existem espíritos? Antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem este vídeo agora e curtam ele aqui no YouTube, tá certo? E aqueles que estão se inscrevendo no canal já se inscrevam. 1, 2, 3, já, pause. Já curtiram? Já se inscreveram? Muito obrigado. Não esqueça quando acabar o vídeo compartilhá-lo também, tá bom? Já falei e repito. Isso é para um trabalho missionário, isso é um trabalho de Deus, e Ele vai abençoar esse canal vai para frente de um jeito ou de outro, tá? Mas vocês podem agregar compartilhando e se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e assistindo os vídeos, tá? Por quê? Chuvas de bênção vão cair sobre vocês se vocês cooperarem, entendeu? Porque vocês estão trabalhando para a boa obra de Deus, tá certo? E aí o YouTube vai fazer o quê? Ele vai sugerir os nossos vídeos a pessoas que nem eu nem vocês conhecemos. Vai sugerir que eles se inscrevam no canal, vai sugerir que eles assistam os nossos vídeos. Tem muitas pessoas aí que estão passando por momentos difíceis, o povo do Rio Grande do Sul, que perdeu tudo na enchente, pessoas que estão sofrendo uma desilusão, que estão sofrendo traição no relacionamento, pessoas que estão em uma depressão, pensando até em suicídio, pessoas que estão passando por um momento difícil, perderam emprego, estão passando fome, passando necessidade, tá certo? Pessoas que às vezes precisam dessa mensagem para receber uma esperança. Pessoas, por exemplo, que têm problemas familiares, que pais que filhos rejeitam e precisam às vezes de um apoio. Essas mensagens são para isso, queridos irmãos. Então, é importante que haja, que o YouTube sugira nossos vídeos para que cheguem a essas pessoas, tá? De um jeito ou de outro vai chegar. Deus vai abençoar, vai chegar. Agora, se vocês cooperarem e me ajudar, as bênçãos que vão cair sobre mim pelo que eu estou fazendo, também cairão sobre vocês. Pois lembre-se que Labão foi abençoado através de Jacó, que Potifar foi abençoado através de José. Então, Deus abençoa as pessoas à nossa volta. Também, se a gente ajudar as pessoas que estão querendo trabalhar para Deus, como eu. Tá bom? Desde já agradeço, queridos irmãos, em nome de Deus. Queridos irmãos, eu vi 2 vídeos ontem que me chamaram a atenção para gravar este vídeo, em resposta a eles. Uma mulher, né, tipo de média, essas coisas, alegando que Silvio Santos não subiu ao céu, que ele estava sofrendo aqui na Terra. E depois eu vi um outro vídeo de um rapaz que, que era católico, né, e ele falando sobre, que foi surgindo na internet, duas reportagens, ou vídeos, em que Silvio Santos teria aparecido o espírito dele no cemitério onde ele está enterrado e na mansão onde ele morava. Então eu gravei esse vídeo para dizer, será que isso procede? Será que o Silvio realmente apareceu? Em primeiro lugar, eu era um fã muito grande do Silvio Santos, tá? Sou um fã admiravelmente dele. Segundo, eu estou falando aqui, eu vou falar em nome de Deus e da Bíblia. Não é em nome da igreja qual eu sigo, não é em nome das igrejas evangélicas, não é em nome da igreja católica, protestante, não. Eu vou falar agora em nome de Deus, apresentando versículos bíblicos para vocês do que eu estou falando, tá? Primeiro, vamos entender rapidamente o que é a morte. Já falei sobre isso. Quando a gente vai lá em Gênesis 2,17, está escrito que Deus falou assim para Adão: mas não coma do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, pois no momento em que você comer desse fruto, certamente morrerá. Ponto. Em Gênesis 3,19 está escrito: se trabalhando só trabalhando com muito esforço é que você irá conseguir comida para comer. Terá que trabalhar até o dia da sua morte. Então você voltará para a terra, da qual você foi feito. Você foi feito do pó da terra e ao pó da terra irá voltar. Isso aqui já foi depois do pecado, né? O primeiro versículo que eu li foi antes do pecado e esse é após o pecado. Foi as consequências pelo pecado de Adão de ter comido a fruta do bem e do mal. Portanto, Adão, aonde ele está agora? No pó da terra. Ele morreu e vai para o pó da terra. Aqui não está escrito que ele vai para o céu, que ele vai para o inferno, que ele vai para o purgatório. Não, ele vai para o pó da terra. Tá certo?
Está escrito também em Eclesiastes 3:2 que existe um momento certo para nascer, outro para morrer. Um momento certo para plantar e outro para arrancar as plantas. 3:2 Eclesiastes, tá? Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Então, para quem mexe com planta, com plantação, com horta, por exemplo, sabe que tem um momento certo de você plantar uma horta. Por quê? Se eu plantar uma horta ali em torno de abril, quando ela começar a sair, vai chegar o inverno e vai vir aquele frio muito forte, que dá quase que geada e vai matar essas plantas. Então não é o momento certo para plantar. Né? Mesmo mandioca, essas coisas, tem um momento certo para você plantar para que ela progreça. Senão, se ela não tiver já de um determinado tamanho desenvolvida, quando o frio chegar, ela vai sentir o frio e vai morrer. Que nem qual é a época certa para plantar uma mandioca? No finzinho do inverno, quando já está começando a esquentar o tempo. Para quê? Até que ele vai molhando, até que ela, quando ela começar a sair, vai estar na primavera. Até chegar o verão quente, ela já firmou, então ela não vai ser queimada no verão, né? Aí vai passar o verão, o outono, até que chega o inverno de novo, ela já está firme para aguentar aquele frio. Então tem um momento certo para plantar, no fim do inverno e começo da primavera. Sem contar a época de chuva maior, tudo mais. Então tem um momento certo, para morrer também tem um momento certo. E somente esse momento Deus sabe qual é. Se for para morrer, é porque era o momento. Entendeu? Agora voltando mais ao nosso assunto, né? Em João 11, 25 e 26, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E João 26, né? Primeiro foi 25, agora 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Então aí muita gente fala, não, aqui está escrito, que mesmo que morra, viverá. Então significa que a pessoa vive depois que morreu. Mas também está escrito logo na sequência o seguinte, que quem crê nele, mesmo que crê nele, em mim, nunca morrerá. Então se eu for ler isso aí, literalmente ali, que está escrito, quer dizer que eu nunca vou morrer se eu crer em Deus. E ninguém deixou de morrer, todo mundo morreu. Os apóstolos morreram. Quem mais creu em Deus que os apóstolos? Ninguém. E eles morreram. Abraão foi o pai da fé, morreu, todo mundo morreu. Então quer dizer, como que quem crê em mim nunca morrerá se morrer? Então não é literal isso aí. Isso aí é, é uma afirmação. Quer dizer o quê? Que eu vou ler para vocês um outro texto para explicar isso. Em Romanos 6, 23 está escrito, porque o salário que o pecado paga é a morte, mas o presente gratuito dado por Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Apocalipse 26, explica qual que é essa morte que está sendo falado nos dois versículos anteriores que eu li. Está escrito, felizes e santos são aqueles que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos, o milênio no céu, né? Então, vamos voltar de novo naquele versículo lá, João 11, 25 e 26. E vamos entender agora. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, não morrerá a segunda morte. Né? Esteja morto, viverá. E 26, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Então, aqui está dizendo o quê? Que mesmo que morra, quem morrer crendo nele, não morrerá a segunda morte. E aqueles que crerem nele, que estão vivos, mesmo que morram, viverá. Entendeu? Então, aquele que seja morto, viverá. E quem estiver vivo, mesmo que morrer, mesmo assim, ainda vive, não morrerá, né? Não morrerá. Então, aquele que quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ou seja, quem crê em mim esteja morto, não terá a segunda morte. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ou seja, nunca morrerá a segunda morte. Tá certo? Portanto, é isso que está dizendo aqui. Não está dizendo que a pessoa morre e continua viva em algum lugar. Está dizendo que
Quem morreu, crendo em Cristo, quem morreu em Cristo, mesmo que morra, tenha morrido, não morrerá a segunda morte. E aqueles que estão vivos e creem em Cristo, mesmo que morra, né, não morrerão a segunda morte. Né? Tá certo? Então, aquele que vive e crê em Cristo, não morrerá a segunda morte. E quem já morreu, vai viver porque não morrerá a segunda morte, será ressuscitado. Né? Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O 16 diz: Pois quando for dada a ordem pela voz do arcanjo, e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá dos céus. Então aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos naquele tempo, seremos levados juntamente com eles, entre as nuvens, a fim de que nós encontraremos com o Senhor no ar. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, aqui está claro, nós só iremos para o céu quando Jesus retornar. Então, nenhum espírito vai para o céu, nós só vamos para o céu quando Jesus retornar. Tá? Quando a gente lê lá em, acho que é em Levíticos, se não me engano, está escrito que qualquer tipo de contato com mortos é abominável. Deus não aceita e não tolera contato com os mortos. É abominável. Ele compara o contato com mortos, acho que não sei se é em Coríntios, ele compara aquilo, põe no mesmo patamar do homossexualismo e também de assassinos, estupradores, ladrões, ímpios que adoram imagens e outros deuses, tá? Pessoas tiranas, bandidos, esses caras terríveis, Hitler, põe tudo no mesmo patamar, entendeu? É o pecado é o mesmo, tá certo? Então, queridos irmãos, e na Bíblia nós temos lá o exemplo do contato de Saul com o espírito, o suposto espírito de Samuel, né? Uma feiticeira trouxe o espírito de Samuel. Nós sabemos que ali é um espírito com um demônio, pois o demônio pode se transfigurar na forma física de um ser humano. Os anjos não podem fazer isso? Por exemplo, quando os anjos, juntamente com Jesus, foram lá conversar com Abraão, quantas pessoas viram e falaram: quem são esses homens? Quando esses anjos foram falar com Ló lá na cidade de Sodoma, eles estavam na forma física de quê? De homens, pois o povo de Sodoma queria abusar sexualmente dos anjos, gritaram para Ló: põe esses homens para fora, para que eles pudessem abusar dos anjos. Eram homens, eles não estavam vendo anjos com asa, eram homens. Quando Jesus apareceu para, para Jacó, lá, que eles lutou com Jacó, ele estava na forma física de um anjo com asa? Não, ele estava na forma física de homem. Quando o anjo Gabriel apareceu para Isaías, foi na forma física de homem. Quando ele apareceu para Daniel, para interpretar uma visão de Daniel, foi na forma física de homem. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, foi na forma física de homem. Quando o anjo Gabriel apareceu no sonho de José, o pai de Jesus, né, de criação, marido da Maria, foi na forma física de homem. Quando os anjos estavam no túmulo de Jesus, quando as mulheres chegaram lá e estava vazio, eles estavam lá na forma física de homem, tá certo? Na forma física de homem. E não na forma física de anjo. Portanto, o anjo ele pode assumir a forma física de homem. Então, facilmente, os anjos caídos, os demônios que são anjos caídos, Satanás, podem assumir a forma física de homem. Então, quando você vai lá no centro espírita e vê uma pessoa que morreu lá, você consegue ver, parece o espírito da pessoa que morreu. Ele vai ter o mesmo trejeito, o mesmo cheiro, o mesmo sotaque. Se ele falava algo que falava errado, vai falar errado do mesmo jeito, vai saber coisas que só você e ele sabia. Mas é um demônio transfigurado no seu ente querido. Pois o seu ente querido não pode retornar. Ele está no pó da terra. Né? Entendeu? Então, queridos irmãos, em Eclesiastes 9, 5, 6 está escrito:
Nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem de nada, não têm consciência de nada e serão esquecidos. Depois de morrer, o homem já não sente amor, nem inveja, nem nunca mais volta a experimentar o que se faz debaixo do sol. Ou seja, depois que morre, aqui tá claro, o homem não volta a sentir o que se faz embaixo do sol, significa que o espírito dele não pode voltar, né? Segundo os próprios espíritas, o espírito não sente sede e nem fome, né? Uma vez eu cheguei aí no centro espírita, meu pai fazia cirurgia espiritual, e aí ofereceram água para uma mulher que dizia que estava incorporada por um espírito. Ele falou, não, não sinto sede, não quero água. Mas ela falou, mas o teu instrumento aí, o corpo que você tá aí, sede. E ele tomou um copo d'água, né? Da novela Da Cor do Pecado, quando o pai ali está incorporado por Febrônio, a trancinha oferece para ele uma maçã do amor para ele comer, para matar a fome. Ele falou, eu sou uma alma encarnada, eu não sinto fome. Portanto, o espírito não sente sede nem fome. Os próprios espíritas podem confirmar isso para vocês. Eles que acreditam, os espíritos falam isso. Então, como é que vocês me explicam esse versículo da, da parábola do rico Lázaro que está em Lucas 24 a 26, aqui, ó. Então disse em voz alta, tenha pena de mim, pai Abraão, mande Lázaro, esse é o rico falando, mande Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo em água e me refrescar a língua, pois sofro muito neste fogo. Refrescar, tá sentindo sede. Ele sente sede? Tem outras versões que tá falando, molhar porque eu sinto sede. Né? Outra versão da sede. Então, o Espírito sente sede? Acabei de falar que não. Que o Espírito diz que o Espírito não sente sede. Outra coisa, o Espírito tem língua? Tem dedo? Não. E aqui, Lázaro tinha dedo. O rico tinha língua. Portanto, ele estava ali com um corpo. O que é a parábola do rico e Lázaro? Né? Aí Abraão respondeu. Vamos ver o que ele responde. Meu filho, lembre-se de que durante toda a sua vida você teve tudo que era bom, enquanto Lázaro só teve o que era ruim. Agora está ele consolado e você sofrendo, né? Além do mais, um grande abismo foi colocado entre vocês e nós, para que os que aqui queiram passar aqui para o lado de vocês não possam, e para que ninguém daí possa atravessar para o lado de cá, ou para o nosso lado. Então, queridos irmãos, o que é a palavra do rico Lázaro? Está demonstrando o destino de quem morre. O pós-morte. Ali é o ensino do pós-morte. Quem morre em Cristo, crendo em Cristo, como ele fala lá antes, vai para o paraíso onde estava Lázaro. Não que vai estar do lado do outro, não. Não vai estar do lado do outro. E quem morre não crendo em Cristo, como o rico, vai para o lago de fogo e enxofre e vai ter depois a segunda morte. Né? Aqui também está sendo ensinado o quê? Quando Abraão fala que um não pode passar para o lado do outro. Que quem já morreu e está condenado. Ou seja, é, o rico estava condenado, ele estava lá no lago de fogo. Ele não pode voltar para o lado de Lázaro mais. Assim como Lázaro, que estava salvo, não pode ir lá e estar rico. Ou seja, quem está salvo, quem está perdido, não tem mais volta. Então não adianta orar pela alma que já morreu, fazer missa de sétimo dia, porque o que aconteceu, já aconteceu. A pessoa já morreu, acabou para ela. Ou ela morreu salva ou morreu perdida. Não tem mais, não tem como. É isso que está falando aqui. Né? E aqui também está ensinando outra coisa importante, que não tem a ver com a nossa meditação, mas eu vou falar assim mesmo. Quando ele fala que o Lázaro sofreu nessa vida e o rico teve tudo de melhor, agora o Lázaro foi consolado e o rico está sofrendo, está nos ensinando o quê? Que quem humilha agora, quem maltrata agora, quem faz o mal agora, vai receber o mal depois, vai ser maltratado depois, vai ser humilhado depois. E quem está sendo humilhado agora e faz o bem agora, mesmo assim, se quer de bem, vai ser consolado por esse mal depois e vai viver bem depois. Então, a parábola do rico e o Lázaro, ela nos ensina exatamente o pós-morte, o que vai acontecer no pós-morte. Tá? Nós temos alguma coisa, a ciência pode explicar o pós-morte? Não, não existe nada que explique o pós-morte. A única coisa que nós temos para saber algo sobre o pós-morte é a Bíblia. É o único lugar que fala sobre o pós-morte. E essa aí é o pós-morte. Né?
Aí, agora vamos falar sobre o outro Lázaro, né, o que foi ressuscitado. Olha, vamos ver o que Jesus disse. Disse Jesus depois disto, vamos lá, João 11, capítulo 11, versículos de 11 a 14, diz assim, depois de Jesus ter dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, eu vou lá para acordá-lo. Aí do versículo 12, os discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, quer dizer que vai ficar bom. Aí no versículo 13, Jesus queria dizer que Lázaro tinha morrido, mas os discípulos pensavam que ele estivesse falando de sono. Aí no versículo 14, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Portanto, aqui, queridos irmãos, claramente está ensinando para a gente o que é a morte. Então, falando do pós-morte e agora da morte. Então, a morte aqui está dizendo o quê? Que ela é um sono, que é a mesma coisa que dormir. Quem está morto está dormindo. Como nós lemos agora há pouco antes, quem está morto de nada sabe. Não sabe de nada, não tem alegria, não tem tristeza. Ele está dormindo inconsciente. Dormindo inconsciente. Do pó da terra. Ao pó da terra viesses, do pó voltarás. Lembra? Então, queridos irmãos, claramente está falando isso aí. Então, que Lázaro dorme. Né? Depois, no mesmo João 11, 39 a 43, diz assim, capítulo 11, versículo 39 a 43. No capítulo 30, versículo 39 diz, Jesus disse, tirem a pedra. Marta, irmã do morto, ou de Lázaro, então disse, Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele morreu. Aí no versículo 40, Jesus disse a ela, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Versículo 41. Então tiraram a pedra da entrada do túmulo. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, obrigado pelo Senhor ter me ouvido. 42. Eu sei que o Senhor me ouve sempre, mas digo isso para que as pessoas que estão à minha volta possam crer que o Senhor me enviou. Versículo 43. Depois de Jesus ter dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, volte para fora, saia para fora, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Ou Lázaro, saia da sepultura em outra Bíblia, em outra versão. Né? Então, aonde estava Lázaro? Jesus falou: Lázaro, desce do céu. Lázaro, sobe do inferno. Lázaro, saia do purgatório. Não. Ele disse: Lázaro, saia da sepultura. Lázaro, venha para fora. Aonde estava Lázaro, na sepultura, mais uma demonstração de que Lázaro estava na sepultura. Em João 20:17 diz, Jesus lhe disse a Maria Madalena quando ela viu Jesus vivo, de ter ressuscitado, não me detenha, não me adore, pois ainda não fui a meu Pai. Vá e diga isso aos meus irmãos, aos discípulos, apóstolos, né? Eu vou subir para aquele que é meu Pai, e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Ou seja, aqui está falando, Jesus ficou morto 3 dias e ele não foi para o céu. Onde é que estava Jesus? Na sepultura, eu ainda não fui, meu Pai. Tá certo? Caindo por terra, a pessoa morre e vai para o céu. Então, queridos irmãos, o que nós aprendemos com todos esses versículos que nós lemos? A pessoa morre, aconteceu o quê? É um sono, ela está inconsciente, ela não sabe de nada, ela está morta, ela está dormindo inconsciente, tá? Ela não sabe de nada, ela está morta, o seu destino já está traçado, ou ela está salva, ou está perdida, ela está morta em Cristo ou não. Ou ela vai ser ressuscitada na primeira ressurreição para receber a vida eterna, né? O milênio no céu e a vida eterna, ou ela vai ressuscitar na segunda ressurreição para ir para o lago de fogo com enxofre e a morte eterna. Ponto. Quem está morto nada sabe. Jesus Cristo disse que quem está morto em Cristo, que morreu em Cristo, mesmo que tenha morrido, mesmo assim não verá a segunda morte, que é o preço do pecado, a segunda morte. E aquele que está vivo nunca morrerá a segunda morte se estiver vivo em Cristo, se tiver que crer em Cristo. Compreende, queridos irmãos? No pós-morte,
A pessoa vai para pós-morte com um corpo. Pois lá estava lá Lázaro, põe o dedo na água e põe na minha língua, disse o rico. Então, com um corpo. O espírito não sente fome nem sede. Então a pessoa morre e vai com o corpo, ela vai ficar morta lá. E quando é que a pessoa vai ressuscitar, como nós lemos lá? Somente depois que Cristo descer do céu. Está escrito claramente em 1 Tessalonicenses 4:17. Pois quando foi dada a ordem pela voz do arcanjo, e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá dos céus, todo mundo verá a olho nu. Está escrito em Apocalipse. Todo... Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, só irão ressuscitar os mortos depois que Cristo retornar. Então, vão ficar mortos na sepultura, vão voltar ao pó da terra, quando o pó vier, ao pó retornará, como disse lá a Adão, Deus, né, como punição pelo pecado, até que Jesus Cristo volte e ressuscite, seja a primeira ressurreição ou a segunda. Tá? Quem morreu em Cristo vai ficar lá até que Jesus Cristo volte e ressuscite eles. E quem não morreu em Cristo vai ficar lá até que Jesus venha pela terceira vez, descendo junto com a Nova Jerusalém, do céu, está escrito em Apocalipse, para ressuscitar os mortos, né, que se perderam, e vão ser jogados lá de fogo com enxofre, será feita, será cumprida a sentença, e depois, então, ele então vão ser mortos na segunda morte. Portanto, está escrito em Apocalipse que quando a segunda besta surgir, ele imitará a volta de Cristo, mas só que ele não vai descer do céu a segunda besta. Não tem como imitar a volta de Cristo, tá? E pessoas que morreram vão aparecer para você. Então você vai estar na sua casa de repente, alguém pode bater na tua porta e você vai abrir alguém que morreu, teu parente, um avô seu, um tio, um pai, uma mãe, um amigo. Mas esse seu amigo que morreu, esse seu parente? Não, é um demônio transfigurado. Lembre-se, só vai ter ressurreição quando Cristo descer das nuvens. Todo mundo verá a olho nu. Não será, não descerá escondido. Não, todo mundo vai ver, não é pelo computador, não é pela televisão, não, é com o olho nu. Vamos ver descendo em qualquer lugar do mundo. Seja no Brasil, no Japão, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, não importa, América do Sul, Norte, Central, na Antártida, lá no Ártico, né, lá no Polo Sul, no Polo Norte, no Alasca, não importa onde você esteja, no meio do oceano, em todo lugar verão Jesus voltando, descendo da nuvem. É difícil explicar, mas é isso. Portanto, somente depois dessa cena que você vai descer é que os mortos ressuscitarão. Se algum morto aparecer para você antes, é um demônio transfigurado. Tá certo? Então é isso que a Bíblia está pregando, queridos irmãos. Tá? Então nós sabemos o pós-morte está dormindo na sepultura. Então onde é que está Silvio Santos agora, voltando ao assunto do início do vídeo? Na sepultura. Então ele pode ter aparecido lá no cemitério, na casa dele, lá o espírito? Não, pois Silvio Santos está morto na sepultura, não sei se ele morreu em Cristo ou não, se ele morreu acreditando em Cristo, se ele morreu fazendo o que era certo, fazendo bem, ele irá na primeira ressurreição. Se ele morreu não fazendo o que é certo, ele irá na segunda. Eu não sei, porque eu não convivi com ele. Mas ele está morto. Se apareceu algo que parecia o espírito dele, pode ser algo, algum reflexo, alguma coisa do tipo, como pode ser uma manifestação de demônios que apareceram transfigurados na forma física dele, para dar a entender que era um espírito. Tá certo? Assim como o caso da minha avó, por exemplo, ela estava atormentada, né? Ela ficava tremendo sem parar, na cama sem parar, chamaram um cara espírita, que era parente do meu pai, né? Ele era cunhado do meu pai, marido, concunhado na verdade, era marido da cunhada dele, que era irmã da ex-mulher dele, né? E ele foi lá, falou umas palavras e ela parou de tremer. Ele falou que era o espírito da mãe dela que morreu meio louca lá minha bisavó, lá, ela sumiu quando viu, ela tinha morrido em São Vicente, aqui em São Paulo, que estava atormentando a minha avó. Só que não era, é um demônio transfigurado no espírito da mãe dela, que estava atormentando ela. E esse demônio se transfigurou no espírito da mãe dela para enganar esse cara espírita. Entendeu? Assim como ele falou que um outro concunhado dele, que era marido da outra cunhada dele, da outra irmã da mulher dele, que estava atormentado pelo espírito do pai, que ficava dando soco na parede. Não era, ele estava atormentado por um demônio que estava transfigurado no espírito do pai dele. Tá certo?
Entendeu? Então não existe contato com mortos. Qualquer contato com mortos são demônios. Os mortos você não tem como incorporar espírito, porque o morto, segundo a Bíblia, nós estudamos agora aqui, ele está hoje no pó da terra, dormindo inconsciente. Então você não tem como ter contato com o morto. Não adianta falar que vai proteger agora lá do céu. Ele não está do céu, ele está na terra, no pó da sepultura. É lá que ele está. E se foi cremado, ele está naquele pó, está nas cinzas. É lá que vai estar inconsciente esperando o retorno de Cristo. Acabou. É isso que a Bíblia prega. Então, biblicamente falando, a voz de Deus falando que não é possível um espírito aparecer para ninguém. Tá certo, queridos irmãos? É essa a meditação que eu tinha para dar para vocês hoje. Nós lemos vários versículos, vocês podem ler eles, pode ser que eles estejam com textos diferentes, mas o significado é o mesmo. Tá? Que a minha tradução que eu usei aqui é a fácil de ler, é a VFL, versão fácil de ler. Tá? Vocês podem usar a Almeida atualizada, pode usar a versão internacional, né? Pode ser a versão na linguagem de hoje, pode ser a versão brasileira, pode ser qualquer versão que você usar, o significado é o mesmo. Pode mudar o texto, pode ser a nova versão transformadora, que é a versão utilizada pela Testemunha de Jeová, né? Pode ser a católica, não importa a Bíblia que você usar, os escritos são os mesmos. Você pode estudar aí. Eu quero que vocês estudem isso. Tá? Pega os versículos que eu li e lê na Bíblia se o que eu estou falando é verdade. Tá bom, queridos irmãos? Então, essa é a verdade bíblica. Quem morre não pode voltar ao mundo dos vivos. É bem claro. Não verão mais o sol até que sejam ressuscitados. Tudo isso está escrito na Bíblia. Espero que vocês possam ter compreendido que esses fenômenos que aparecem por aí, falando que o espírito não sei quem apareceu, porque não sei o quê, ou é fenômenos praticados por Satanás. Assim como também os fenômenos aí de aparecer extraterrestre, não tem. O que a Bíblia fala sobre isso, simplesmente, é que pode sim, né? A Bíblia não fala de povos de outros planetas. Mas claro que existe sim, eu não duvido que possa existir povos de outros planetas. Porém, esses povos, como é que fala? Eles não vêm para o nosso mundo porque eles não têm o mal com eles. O mal é só no nosso planeta. Satanás caiu foi aqui. Entendeu? Nos outros países, nos outros planetas, eles não comeram da árvore do bem e do mal. Com certeza eles devem ter lá também. Aliás, para quem acredita, né, em profecia, né, e na profecias de Ellen White, a Ellen White, ela foi uma profetisa, né, de Deus. E ela teve uma visão com povos de outros planetas, né? Então, povos que eram semelhantes a nós. Eles tinham a mesma fisionomia que nós, não eram ETs com aparência verde, cabeção, não sei o que, não. Eles eram semelhantes a nós. E eles tinham lá também a árvore do bem e do mal, mas eles não comeram, eles viviam em amor e harmonia com Deus e com as leis, com tudo mais, porque eles não comeram da árvore do bem e do mal, eles não caíram na tentação de comer. Entendeu? Segundo a visão dela. E eu acredito na visão dela, por quê? Porque é o mais provável. Eu estudando a Bíblia, bate com o que a Bíblia diz. Né? Porque, por exemplo, é, a Bíblia fala que Satanás caiu na Terra. Não fala que ele caiu no universo. É na Terra que ele caiu, na Bíblia. Portanto, aqui no planeta. Entendeu? Então é aqui que o mal se estabeleceu. Então, todos os povos estão esperando a volta de Cristo junto com nós. Então, por exemplo, quando você olha, por exemplo, o super-homem na ficção, ele não é um alienígena? Ele é de Crípto. E ele não é semelhante a nós? A aparência dele não é igual a nossa? Sim, é. Quando eu olho na novela Mutantes, tinha lá o ator Thiago Gagliasso, irmão do Bruno Gagliasso da Globo, ele fez nessa novela um alienígena, que ele estava desmemoriado, depois ele lembra de tudo que ele é um alienígena, ele é um pleiadiano, veio das Pleiades, né? E ele tinha a fisionomia de humano. Você entendeu? Por que que o alienígena tem que ter a fisionomia de um monstro? A verdade é, queridos irmãos, nunca foi visto nenhuma civilização nas viagens que dizem o homem que fez aí pela Via Láctea, né, pelos planetas, nunca foi visto nenhum alienígena nesses lugares. As únicas aparições de alienígenas que foram faladas que existiram foi aqui na Terra. Foi aqui na Terra. As únicas foi aqui na Terra. Tá?
Nunca nos seus planetas. Ninguém nunca viu, nenhuma câmera da NASA gravou, foi mostrada para a humanidade imagens de alienígenas lá no planeta de natal deles. Só foi gravado invasões aqui. Por quê? Porque isso são falsos sinais feitos por Satanás também. Tá? Eu não acredito em disco voador. Eu lembro de ter visto uma vez, minha mãe viu, minha mãe lembra mais do que eu. Eu não lembro tanto, mas eu lembro de um negócio assim cheio de luz. Né? Mas aí a ser um disco voador eu não acredito. Poderia ser algum reflexo do sol. Entendeu? Às vezes dá até para explicar esse fenômeno cientificamente. Às vezes um reflexo que acontece por um posicionamento da Terra, o Sol reflete no planeta em alguma coisa, em algum meteoro, alguma coisa, em algum astro que está por ali, reflete e vem aqui e dá a aparecer, né, que é um OVNI, lá daquela maneira, de repente, como o planeta mexeu um pouco no lugar, aquele OVNI sumiu assim de repente, como aconteceu comigo. Então, às vezes, dá para explicar cientificamente esses fenômenos. E às vezes podem ser manifestações do inimigo também. E é claro, qualquer fenômeno que aconteça, qualquer coisa que aconteça, o inimigo usa a favor dele para distorcer a Bíblia e a verdade de Deus. Você entendeu? Tá? Que nem, por exemplo, falou-se, a Bíblia fala que Deus transformou água em sangue. O que a ciência veio, Satanás, através da ciência, veio e fez? Falou que as algas pegaram e saiu do fundo do mar, lá do fundo do rio, do Nilo, para virar sangue. E que soltou lá aquela enzima e o rio ficou vermelho, que não era sangue. Né? E aí depois fala a praga dos gafanhotos. Ah, não, é porque houve uma ninhada, né, uma nuvem de gafanhoto que passou por lá. Como já aconteceu em algumas cidades do Brasil agora há pouco tempo. Só que lá a quantidade foi tanta de gafanhoto que nunca aconteceu igual. Entendeu, queridos irmãos? Aí a praga da úlcera, vão falar, ah, não, foi uma epidemia de lepra. Tá entendendo? É isso que o Satanás faz. Ele quer desfazer. Então, outro dia eu estava vendo falar sobre alguma coisa, agora não vou lembrar, bíblica também, que estavam dando uma explicação do acontecimento. Né? O Mar Vermelho, houve uma maré dupla lá, tal, que abriu o Mar Vermelho. Então, tudo querem explicar cientificamente. E derrubar que foi Deus quem fez. Por quê? Satanás está por trás de tudo isso. Gente. Só não ouve e vê quem não quer. Tá certo? Então, lembre-se, espíritos não podem aparecer, nós acabamos de estudar aqui. Tudo que a Bíblia fala contra e acontece, se não vem de Deus, vem de Satanás. Satanás até cura, já falei que eu conheço pessoas, meu próprio pai foi curado de um problema na bexiga que ele teve lá 2 vezes já nessa espírita. Ele teve aquele problema, o problema sumiu, depois de um tempo apareceu de novo, ele foi lá e sumiu de novo. Só que agora o problema retornou. Se ele quiser ir nesse lugar, ele vai sozinho. Eu não entro nesse lugar. Entendeu? Às vezes eu fui com ele porque eu não acreditava nessas coisas, eu não tinha esse estudo todo. Hoje eu não entro nesse lugar. Porque eu sei que é uma coisa do demônio e eu não vou. Se ele quiser ir lá, ele vai sozinho. Você entendeu? Ele vai só. Eu não vou nesse lugar com ele. Eu posso até ir para São Paulo com ele, porque é lá em São Paulo. Fico lá em casa e ele vai sozinho. E eu não entro nesse lugar. E nem vou perto com ele, nem vou acompanhá-lo nessa loucura. Tá? E eu não acredito nisso mais. Tá? Eu acredito na Bíblia e a Bíblia me fala exatamente o contrário. Tá certo, queridos irmãos? Então, é isso. Lembre-se que a Bíblia é a verdade. Como diz lá no programa Na Minha da Verdade, se você tiver coragem de estudar, né, lá fala de perguntar. Mas aqui eu vou falar de estudar a Bíblia. Tá? A Bíblia terá coragem de responder. Tá? Então, se você estudar, a Bíblia vai te mostrar a verdade. A verdade está ali. Tá? O único livro que nós temos falando sobre esse assunto de morte é a Bíblia. Então a ciência não pode explicar nada. A ciência não pode explicar porque que aparece um fantasma. A ciência não pode explicar o que acontece conosco depois da morte, que ninguém sabe. Mas a Bíblia sabe. Parte da Bíblia sabe. Entendeu? Então, queridos irmãos, lembre-se, várias pessoas citaram na Bíblia, tá falando. Mas a Bíblia não fala nada a respeito da pessoa ter ido para o céu ou não, ter ido para o Espírito, virar no Espírito. Nunca foi falado isso. Você entendeu? Nunca. E você vê como Hollywood, você não pode acreditar em Hollywood. Porque Hollywood é
É uma das fontes mais usadas por Satanás para enganar as pessoas. Por exemplo, olha no filme da múmia. Primeiro, você acha que uma múmia pode ressuscitar como no filme? Não. Só Deus tem esse poder de ressuscitar. Satanás não tem o poder de ressuscitar ninguém, somente Deus pode fazer isso. Aí, a pessoa não só satisfeita de ressuscitar a múmia, no filme, no primeiro filme, ele ressuscita um monte de outras múmias, lá depois que a múmia principal ressuscita, né? E ele tenta ressuscitar a amada que morreu também na época. Só que aí ele é impedido e acaba o filme. Já no segundo filme, ele além de trazer o espírito da amada de volta no corpo da reencarnação dela, que tinha a mulher que tinha reencarnado, ainda, por sua vez, como é que fala? A mocinha no filme morre e o filho dela, lendo o livro, os livros dos mortos, ressuscita ela, traz ela da morte. Olha Satanás tirando sarro de Deus na cara dura. Se somente Deus pode ressuscitar alguém, como é que um livro chamado Livro dos Mortos pode ressuscitar alguém? Né? Entendeu, irmãos? Então, tinha o Livro dos Mortos e o Livro da Vida. Tinha 2 livros lá, nos filmes. Depois Hollywood fica mostrando um monte de ET verde, um monte de coisa, avaliação alienígena, filme ET. Gente, é uma tiração de sarro da outra, né? Já começa. Então, queridos irmãos, não acredite nessas coisas, tá? A Bíblia está aí para te mostrar a verdade do que aconteceu. Se você não crê na Bíblia, você não crê em Deus. Não tem como separar uma coisa da outra. Pois a Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. É o único acesso que nós temos a Deus no momento, é a Bíblia. Portanto, estudem a Bíblia. Peça a Deus que te mostre a verdade. Peça a Deus que te faça sincero a estudar a Bíblia. E que você aprenda o que você precisa aprender. E estude com sinceridade. Você vai aprender a verdade, assim como eu aprendi estudando a Bíblia, sozinho. E você vai se voltar para Deus, assim como eu me voltei. E vai fazer o que é certo. E vai acreditar no que é certo. Portanto, qualquer manifestação de espírito, ou vem do demônio, ou é algum reflexo, ou alguma coisa. Que nem, por exemplo, eu vi vídeos também ontem de algumas manifestações espirituais. Por exemplo, fala que é uma bolinha saiu do corpo de uma pessoa, depois foram ver que a pessoa estava morta. Então foi o espírito da pessoa que saiu daquela bolinha. Não. Aquilo foi um reflexo que apareceu por ali em algum momento e que naquela noite, coincidentemente, a pessoa morreu. Né? Entendeu? Então, são reflexos que podem acontecer, são manifestações de Satanás para enganar. Gente, não é coincidência. Satanás aproveita daquilo para enganar as pessoas. Então, Satanás faz as pessoas acreditarem que aquilo era o espírito que saiu. Mas o espírito não sai do corpo porque não existe espírito. Nós não. Quando está lá em Gênesis, quando vê a criação do homem, está escrito que ele se tornou uma alma vivente, que ele não é uma alma vivente. Mas a Bíblia é muito clara: não existe vida sem o corpo. Tá? Não existe vida sem o sopro de vida e nem sem o corpo. Portanto, tem que ter os dois juntos para formar a alma vivente e o corpo. E a vida, por exemplo, tá? Então nós temos que ler, entender que quando fala em alma na vida, na Bíblia, não é espírito, não é um espírito fora do corpo. Alma significa pessoa, significa vida, significa mente, né? A mente psicológico, tá? Então não é espírito fora do corpo. Por exemplo, quando fala que Abraão chegou no Egito com não sei quantas almas, ele chegou lá com um monte de alma penada? Não, ele chegou com um monte de pessoas. Né? Então não sei quantas pessoas, na verdade pessoas, né? Quando fala que ele se tornou uma alma vivente, tá falando que ele se tornou o quê? Uma pessoa, uma vida, uma pessoa. Uma alma vivente é uma pessoa. Entendeu? Quando fala muitas vezes no corpo e na alma, a alma quer dizer vida, entendeu? Então, no corpo e na alma, é no sopro de vida, no sopro de vida e no corpo, entendeu? É na vida e no corpo, é na alma e no corpo, é na mente e no corpo, é no psicológico e no corpo, é no espiritual e no corpo, entendeu? Então, mas não é o espírito fora do corpo, não existe vida fora do corpo, quando nós estudamos aí, tá bom, queridos irmãos? Espero que vocês possam ter compreendido o que é o pós-morte e o que acontece, e não acreditar nesses vídeos mentirosos que estão jogando por aí, falando que o Espírito Santo, que Jesus, que o Espírito Santo voltou, que o Espírito Santo está sofrendo.
né? Esses médicos que são enganados pelos demônios e falam que tem cartas criptografadas aí de pessoas que já morreram, tudo isso aí é coisa do demônio. Tudo isso é mentira, nada é verdade. A Bíblia não aprova nada disso. Tá bom, queridos irmãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço, fico. Amém. A paz do Senhor a todos, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Falou. Até mais. Não acredite em mentiras, hein? Leia e estude as Escrituras Sagradas, pois ela é a única fonte da verdade. Até mais.